Oi, eu sou Miriam Schneiderman e fui chamada pelo SESC para dar um depoimento. Que reflexos tudo isso tem na nossa vida psíquica? Eu acho que é essa a questão que me colocaram. Como é isso de estar permanentemente dentro de casa, dia e noite? Muita gente sozinha, ficando em casa, muita gente acompanhada por seus parceiros, por seus filhos, esse convívio 24 horas e como é, em termos do imaginário da gente, não poder viajar, né? Eu estava lembrando que viagem é interessante, eu fui pesquisar a origem da palavra viagem. Viagem tinha muito a ver com morte na antiguidade. Viagem, o viático, era uma moeda que os egípcios punham embaixo da língua do morto para ele poder atravessar o Hades, porque ia ter um porteiro que ia cobrar na hora que ele fosse posto, tivesse que atravessar num barco para chegar no outro mundo, ia ser cobrado um viático. Então, viagem tem a ver, e eu lembrei também que existe uma expressão em Yiddish, que as pessoas em geral ficam muito aflitas antes de viagem. O pretexto é a mala, a angústia, vai dar certo horário, minha passagem está correta, os hotéis foram todos reservados, mas se chama, em Yiddish, existe uma expressão que se chama febre de viagem, porque muitas angústias são despertadas na febre de viagem. Acontece que viagem, a gente não é só um deslocamento no espaço. A viagem pode ser uma viagem interna. Vocês lembram que se usava o termo viagem nos anos 70 para se falar das viagens de LSD ou das drogas? E só chama a atenção para isso porque falavam de uma movimentação interna onde você descobria mundos teus que no dia a dia você ignora. Eu acho que tem uma diferença que os filósofos fazem entre ver e ouvir que pode ser muito importante. Ver é passivo, no dia a dia eu vejo. Olhar é ativo, o olhar busca os espaços, as quebras, os interstícios. O olhar é ativo e profundo. As viagens, muitas vezes, estimulam a passividade. Você vai combinar tudo numa agência de turismo, se põe no ônibus e passivamente vai sendo levado e você não rompe com o ver do teu dia a dia. Rompe ilusoriamente. O olhar, você pode viajar para onde você quiser e ser ou passivo ou ativo. O olhar vai buscar os cantinhos, vai buscar os inusitados, vai caminhar pela rua e se perder, que é uma coisa tão boa para conhecer qualquer lugar. O olhar é essa quebra numa passividade cotidiana. Isso tudo eu falo porque a gente está num momento submetido a uma pandemia. A gente não escolheu isso que a gente está vivendo. A gente, para sobreviver, a gente acolhe esse dado de realidade mesmo, porque não tem escolha, e fomos passivos nisso. Mas a gente pode ser ativo nessa construção do nosso dia a dia. Viagem é essa descoberta através do olhar de mundos inusitados. E os mundos inusitados podem estar em cantinhos da casa e no nosso mundo interno. Viagem é uma palavra que o Décio Gurfinkel, que é um analista paulista, que tem vários livros publicados, ele faz a analogia, que é uma analogia bastante, assim, quando depois fica muito clara, entre o sonhar e o viajar. O sonho, viagem, o sono, sonho, viagem. E ele mostra no livro como
o adormecer é sempre um se preparar para uma viagem. A gente precisa do copo de água do lado, do travesseiro numa certa posição. O ritual de ler um livro antes de dormir é um se preparar para adormecer. E o sonho nos leva para nossos mundos inusitados. A gente cultivar o olhar no dia a dia é fazer um intervalo no meio do dia, ir para o terraço e se deixar levar pelos estímulos e descobrir uma florzinha numa sacada, um detalhe no terraço do outro lá. Ou é esse dia a dia onde a gente se deixa invadir pelo inusitado, que pode ser, muitas vezes, a gente provoca o inusitado, a gente muda os móveis de lugar, a gente muda uma rotina de vida, a gente busca de que jeito não ser só passivo. Eu queria encerrar essa conversa falando desse livro do Mayakovsky, de poesias, cuja contracapa está escrito assim: a poesia toda é uma viagem ao desconhecido. Então a gente tem muitas viagens a muitos desconhecidos, mesmo estando dentro de casa.